Olá, bom dia a todos. Depois de uma leve pausa no nosso Evangelho no Lar, voltamos. E então hoje a gente vai continuar no capítulo 14, e é um capítulo de extrema importância, que é este aqui, que eu até esqueci o nome. Honrai vosso pai e a vossa mãe. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, e nós já estamos aqui no versículo 4. Então, hoje a gente vai, como sempre, fazer a nossa oração, e depois vamos ler uma mensagem do livro de Joana de Ângeles, e em seguida a gente vai passar para a leitura de... Essa não era, é parentela. Do nosso capítulo aqui, parentela corpórea e parentela espiritual, e depois os nossos comentários e a oração final. Então, bora lá. Vamos, então, fechar os nossos olhinhos para durante alguns minutinhos a gente olhar para dentro, olhar para o nosso coração e estar presente nesse momento, vivendo aqui e agora, silenciando um pouco a nossa mente, nos conectando com o nosso sentir, com o nosso coração, com a nossa alma. Já que estamos no sentir, sentimos a presença de todos os amigos que estão aqui reunidos hoje, seja fisicamente que espiritualmente, os nossos amigos, nossos anjos, os nossos mestres, estão todos aqui reunidos em alegria, para que a gente faça essa leitura, para que eles nos inspirem. Pedimos que eles nos auxiliem no entendimento mais profundo, que consigamos quebrar as barreiras dos nossos medos, da nossa cegueira, para conseguir sentir um pouco mais além dessas leituras que vamos fazer hoje, que realmente a gente consiga, que penetre na nossa alma, no mais profundo da nossa alma, para que a gente não só leia, entenda e consiga de alguma maneira ir colocando em prática no nosso dia a dia, ou pelo menos na nossa forma de sentir todo esse conteúdo maravilhoso que o Evangelho nos apresenta. Agradecemos novamente a presença de todos os espíritos aqui presentes e pedimos proteção e entendimento. E assim pedimos autorização para começar o Evangelho no Lar de hoje, que assim seja. Então vamos ler o nosso livrinho Vida Feliz. E a mensagem de hoje é: com certeza não solucionarás todos os problemas do mundo. Não obstante, podes e deves contribuir para que isto aconteça. Se não impedes a guerra, tens recursos para evitar as discussões perturbadoras que te alcançam. Se não consegues alimentar a multidão esfaimada, possuis uma códia de pão para oferecer a alguém. Se não dispõe de saúde para brindar aos enfermos, logra socorrer um padecente. Se não solucionas os dramas humanos, concorre para acalmar as pessoas, para acalmar uma pessoa. Se não tens meio para liderar grupos acelerando mudanças que se devem operar no mundo, modifica-te interiormente, enobrecendo-te na ação do bem e da solidariedade. Ou seja, faça algo. Não tem desculpa, tipo Que assim. der. Ah, Joaninha não dá folga para nós. Amiguinho, para de contar mentira e vai, levanta aí, sacode a poeira e vamos fazer alguma coisa. E todos esses exemplos que ela dá aqui realmente é do cotidiano, provavelmente, de todos nós, né? Essas guerras que a gente vive interiormente, seja com algum familiar, algum amigo, ou realmente só no nosso interior, aqui na nossa mente, né? Essas discussões que a gente faz perturbadoras, que às vezes nem coloca para fora, mas a gente fica ali, né? Fazendo diálogos intermináveis, brigas interiores, né?
isso, né, é perturbador. A gente não tem como energeticamente não se influenciar, né? Quando a gente está nesse estágio aí de perturbação. Então, vamos lá, né? Fazer o que der, o que tiver ao nosso alcance, o que tivermos condições para fazer. É sensacional porque cada frase ela apresenta uma coisa que qualquer um de nós pode fazer, né? Então, desde da pessoa mais simples ao com mais condições materiais, ou daquela com menos saúde a com mais saúde, com tudo podemos fazer a todos. Então, é realmente não ter desculpa, começar, né, trazer a responsabilidade para si e se perguntar, né, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer nesse momento? E como tu falaste tantas vezes, e a última frase é sensacional, né? Ou seja, se tu não tens meios para liderar grupos e fazer mudanças, começa contigo mesmo. Começa interiormente. Ou seja, não tem nem o que... Ai, mas não tem ninguém ao meu redor porque eu moro no Monte Tibete. Então, começa contigo mesmo, filho. Não tem desculpa. E aí é realmente muito bonito que é trazer a responsabilidade para si, né? E poder realmente ser a obra. Não é fazer a obra, é ser a obra. E nisso, nossa, até me engasguei, e nisso fazemos tanto, né? Mirelística, algum comentário? Não, tudo já, né? Digo, para de desculpinha, amor. Ah, fé. Tem nada não. E agora a gente vai, né? Só continuar a lavada, honrai vosso pai e vossa mãe, e começando hoje com a parentela corpórea e a parentela espiritual, essa explicação linda do Evangelho. Os laços do sangue não estabelecem necessariamente vínculos entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito de seu filho, apenas lhe fornece o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se expressam na Terra por um mútuo antagonismo a fim de lhes servir de provação. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, e sim os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Consequentemente, dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se vê todos os dias. Eis um problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Capítulo 4, item 13. Há, pois, duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corpóreos. As primeiras são duráveis e se fortalecem pela purificação, perpetuando-se no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo de seus discípulos: aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade com que seus irmãos o tratavam se acha claramente expressa no relato de Marcos, que diz que era propósito deles se apoderarem do mestre, sob o pretexto de que havia perdido o espírito. Informado da chegada dos irmãos, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos. Embora sua mãe estivesse na companhia deles,
Ele generaliza o ensino, o que não implica de maneira alguma que haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era como espírito, nem que só lhe merecia indiferença. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário. E aqui explica, né? Muitas das vezes a gente não entender por que que a gente não nutre, talvez, essa ser mais próximos, né? Esse afinidade com pessoas da própria família. Porque talvez se não fosse esse laço corpóreo, talvez não seriam espíritos que nós teríamos escolhido para estar do nosso lado nessa jornada. Então, não é uma questão de nós podermos escolher o que é melhor para nós, mesmo que a gente não consiga entender. É provavelmente um dos desafios aqui nosso, dos encarnados, né? É ter a oportunidade, eu vou chamar de oportunidade, porque é desafiador, conviver com alguns espíritos que não seriam espíritos afins, se nós pudéssemos escolher, mas que certamente estão na nossa jornada por motivos bem claros, específicos e de extrema importância. Trabalhar nossa tolerância. Mínimo, né? E aí vai, né? Despertar do amor. Porque se Jesus fala, amai aos outros como a ti mesmo, significa o quê? Que a gente precisaria desenvolver essa situação do amor, porque tanto faria, se eu consigo amar aos outros como a mim mesmo, então eu conseguiria amar a qualquer um, né? Eu poderia ter qualquer pessoa de familiar, ou de amigo, ou de vizinho. Tanto a gente está bem bebezinho ainda, né? Nessa questão do amor. É gostoso de amar quem dá certo, né? É claro, fácil, Quem né? não desafia. Tanto que depois as mensagens, né, sobre o amar os vossos inimigos, ele diz muito claramente. É fácil amar quem é legalzinho, né? Quem vá bem, né? Agora, vai amar realmente quem é a tua aprovação, como ele diz ali, né? A fim de lhe servir de provação. Vai amar a tua aprovação. Ali é que é a questão, né? E realmente, essa passagem vai explicar muitas perguntas que as pessoas às vezes fazem, ou mesmo comentários. Nossa, mas tu és minha irmã de alma, né? Muita gente diz, ou gente do céu, parece que eu te conheço há anos, acabei de te conhecer, ou tem uma amizade de pouco tempo que aquela pessoa realmente parece sua alma gêmea. E é assim, né? A gente é normal que a gente vá se aproximando durante a vida das pessoas que têm uma afinidade do espírito. E a parentela corpórea, como a Má já falou muito bem, muitas vezes, né, são por provação para o crescimento mútuo. Né? E aí, ainda mais o objetivo de, como é honrar vosso pai e a vossa mãe, né? Eu friso ainda mais o papai e a mamãe, que daí geralmente é quem a gente mais vai julgar, né? Eu lembrei do grupo de estudo do último sábado, né? Que você reúne um bocado de gente que não se conhece, que nunca se viu, e que mais que se une ali de forma energética por algum propósito, né, de alma. E aí você vê quantos testemunhos, né, de pessoas que olharam umas para as outras e que se sentiram em confiança, que se sentiram abraçadas, que se identificaram, que se espelharam, e ali no silêncio, quanta emoção, né? Tipo, não é nem nos estudos, não é nem no trabalho, mas porque a pessoa se reconhece num grupo familiar, né, de almas irmãs. Aí de pessoas que não se conhecem, não sabem nem os nomes entre si. Exato. E o E mais aí, interessante é que imagina essas... se fizesse um grupo com a nossa família, como ia ser de pessoas da família espiritual? E vamos imaginar, vamos fazer um grupo de trabalho, vamos pegando nossos pais, nossos irmãos, né, de corpo. Então, assim, não serão todos que vão ter aquela afinidade, aquela parentela espiritual, né? Claro que tem alguns que têm, mas a maioria
é prova, né, meu amor? É expiação, te Se conforma. fosse da nossa família de carne, eu fiquei imaginando Assim, agora. No assim como primeiro nós, encontro já começa, fulano saiu do grupo, Beltrano saiu do grupo. assim, é prova e expiação, assim como nós somos para eles, né? Porque Exato. não é só pensar que os outros são. São para Exato, não nós, é pensem não que o verdade. desafio é só nosso, né? É É, verdade. Mas o que é interessante desse grupo, que eram desconhecidos completamente, muitos ali, de uns aos outros, mas aqueles que estavam ali trabalharam, através dos processos profundos de consciência, a parentela corpórea. Então, tiveram várias situações, muito interessante isso, porque sim. várias situações, né, de constelação para trabalhar realmente uma dificuldade grandíssima com a mãe, o outro na família. Então, ou seja, era um grupo de uma afinidade espiritual trabalhando processos da parentela corpórea. Muito interessante. Porque mas é interessante isso, né? E a gente é tão rebelde com relação à família, porque a gente não consegue aceitar nem a nós mesmos, né? E nem ao outro, dentro do contexto da existência que esse processo. Era para ser bem simples, mas a gente complica para danado, porque a gente nem aceita o outro como é, obviamente, porque antes disso não aceita nós mesmos como somos. Aí começa, né, o grande sofrimento, os grandes dores, sem que a gente tenha ainda maturidade de lidar com essa proposta do renascimento que a reencarnação propõe, né? Você imagina os irmãos de Jesus dizendo, né, que ele era doido, né? Que ele tinha perdido o espírito, né? O que é que quer dizer? Assim, ninguém olha para isso aí, não, que você é um louco. Claro que Jesus era louco, né? Porque louco é aquele que não faz o que está no quadrado, né? E Jesus não fazia nada que estava no quadrado, né? E nada dentro daquela cultura, dentro daquela época. Então, veja a distância que era, né, daqueles irmãos de corpo físico, né, parentela corporal, mas que não tinham minimamente ainda uma aproximação da, da parentela espiritual, do nível. E aí, imagina aí, se Jesus não se aceitasse do jeito que ele ia se sentir o quê? Se não fosse um espírito evoluído, o que aconteceria? Né? Se ele tivesse uma intenção diferente do mundo da época dele, uma compreensão diferente do mundo daquele, mas ainda não tivesse a maturidade, que hoje é tão comum isso, né? Tantas pessoas têm uma compreensão diferente, já trazem algum germe, né, de despertar, mas ainda não trazem a maturidade psicológica para lidar com as diferenças dentro desse núcleo familiar. E aí, no lugar de se desenvolver conflito, né? No lugar da gente desenvolver o amor, a gente desenvolve o conflito, né? Que é através dele também tem um aprendizado, né? É mais dolorido, mais demorado, mas chegaremos lá em algum momento. Se Mas porque a aprende gente teima sempre, né? demais, a gente Pelo teima amor, demais. pelo amor ou pela dor, né? Assim, para sempre. A gente teima demais, né? Nós temos um ego muito resistente. As coisas são fáceis de ver, né? Mas parecem impossíveis de aceitar. Então, É fácil de ver e difícil de ser sentidas, né? A aceitação é o descer dessa informação, né? Fica aqui, não adianta. Eu ia dizer, porque às vezes a gente sente, né, mas não quer engolir, não quer admitir, é o ego ferido, né? E aí o orgulho realmente é uma das provas mais difíceis da gente superar, porque quando bate ali no ego que fere, aí a gente não quer ver mais nada. Aí realmente fica, né, naquele mesmo vício, aí culpando os outros, e não cresce. e Aí às vai vezes pela dor. E às vezes culpando a si mesmo, né? Sem querer aceitar a realidade interior. É uma coisa ainda muito cega, que requer tanto empenho no nosso nível. Mas é isso que eu digo. Mas será que nós estamos seguindo realmente o modelo e guia, né? Que é Jesus? Porque você vê que Jesus não nasce numa família de espíritos evoluídos. A gente quer. Verdade. Né?
E facilitaria muito, né, pra gente. Óbvio. muito bom, né? Evolui tu, criança, né? Porque esse é o desafio. Se a gente tem um modelo e guia, ele nasce numa sociedade muito pior do que a nossa, muito menos consciente do que a nossa, em família, que obviamente também tinham pessoas, e um cara que tinha, obviamente, uma luz muito maior do que a nossa, um despertar. Então, veja, e a gente se acha, né, que não merece o pai que tem, não merece a mãe que tem, não merece a vida que tem, não merece. Caramba! Acho que a gente não está de olho no objetivo que do que a gente veio fazer aqui na Terra. Tava faltando um pouquinho de consciência do que, para que danado eu nasci, né? Quem é? Aí sim, quando a gente tem a felicidade, muitas pessoas não têm a felicidade que a gente tem de encontrar a parentela espiritual, porque eles não encontram os caminhos da alma, né? E a pessoa fica ali muito isolada, sem conseguir dividir coisas verdadeiras, né? E tal, mas a gente ainda é muito feliz porque encontra inúmeras pessoas que pensam, que lutam, né? Aí o que é que a gente queria? Não, isso para mim não basta, né? Eu também quero resolver os problemas daqueles que são meu calo. Quero que mudem eles, né? Até por amor, né? Até para não sofrer. Eu ia dizer, né? Geralmente para a gente não sofrer. O que eu Porque a acho a interessante. dor realmente ela é imensa, né? Para quem já tem consciência de tudo isso e não consegue ainda fazer a mudança, a dor realmente ela é grande, né? Porque é a cegueira. Nós somos cegos, a gente não quer ver. Ontem, a minha filha me mandou um sonho. Né? Ela mandou um sonho, ela disse, voltaram meus sonhos. Eu digo, ixi, enlouqueceu de novo, hein? Porque quando voltam os sonhos eu já sei, né? Aí ela disse, não, mas não é igual àqueles, não. Ela mandou o sonho, né? Ela tinha me contado pouco tempo faz que uma prima dela tinha sido aprovada na faculdade lá na cidade que eles moram. E que ia para lá. Eu disse, vai para onde? Para casa de vocês, né? Isso ela me disse semana passada e tal. Eu vi, né? É um desafio, né? Lembrei dos desafios que são as convivências. Aí ela mandou o sonho. Quando ela mandou o sonho, ela disse, eu não entendi nada. Porque tinha um leão que queria invadir a casa. E esse leão entrava, e esse leão depois conseguia subir todos os quartos, e esse leão conseguia entrar no quarto dela, e depois ela jogava esse leão pela escada abaixo, e tarará, tarará, menina, tanta coisa. Aí, quando ela dizendo, eu acho que foi uma coisa, eu digo, mulher, não tem nenhum indício, né? Aí eu disse a ela, e me diga uma coisa, sua prima já chegou. Aí ela, por quê? Isso para mostrar a resistência dela. Por quê? Eu digo porque é óbvio que fala disso, criatura. É uma pessoa, algo estranho que entra na casa e que ele está lhe deixando com volta. Ou seja, ela não conseguia aceitar que tinha um desafio, porque a prima não é uma pessoa que incomoda ela, né? Não é, eu digo, mas é claríssimo. E ela, não, mas não pode ser, porque ela não me faz nada. Sou eu que. Eu digo, criatura, é claríssimo o sonho. Aí depois de eu dizer uns 40 claríssimo, né? Aí ela começou a dizer, desde que ela chegou que eu não estudo, não consigo mais estudar para a OAB, desde que barará, barará. Eu digo, ok, tá bom, agora tu entendeu. Veja como o ego é resistente, entendeu? É muito resistente, porque ela queria dar atenção, que é o velho problema, né? Ela abandonou, ela não conseguia mais ter uma rotina. Ok, não era realmente a prima, como nunca vai ser o outro, né? Tudo bem. Mas veja a rigidez. Eu digo, caramba, a verdade ali estampada. E eu lá, né? Com paciência. Paciência e prece, né? Eu digo, é muito óbvio. Não, mas não, mas não. Mas é óbvíssimo. Ou seja, a gente não quer ver. Por quê? Porque se eu vi, eu preciso realmente trabalhar aquilo que precisa trabalhar do que sou eu mesmo, né? Aí é óbvio que ela já estava ativada, né? E foi tentar liberar a raiva. Que dificílimo, por quê? Porque ela não aceitava que poderia ter uma raiva de uma pessoa que não merecia ter raiva. Eu digo, bem, não é a raiva dela, a gente sabe. Mas, no final das contas, é da situação com a qual você não vai lá. Então, pronto. Olha, gente, basta que eu mude. Basta que eu não dê atenção. Eu digo, criança, para de sonhar. Para de sonhar, que isso é a tua luta já faz anos, e se tu terminar essa encarnação melhor, tu vai dar glória aos céus. Porque ela acha que daqui para segunda-feira, entendeu? Tá mudada. Porque
consegue. A gente continua exagerando e continua criando problemas nas relações. Mas o que eu acho mais interessante é que está ali, ó, o retrato. Bem claro. Mas não tem dúvida. Mas a gente, não quero ver. Né? É a mesma coisa de todos os nossos problemas de família. Não existe um problema de família, existem coisas que nós não queremos ver, porque para a gente ainda é muito difícil aceitar trabalhar aquilo ali. Né? Que é o desafio. Fica a dica. Nasce E esse quando novo... aceita trabalhar, consegue ver um pouquinho, não consegue mudar, fica difícil também. Mas já começar a lento. ver já é uma grande coisa, porque enquanto a gente não lento, vê... É lento. Aí ela dizia, aí eu já mudo. Aí eu vou parar com isso. Eu digo, criatura, tu não conseguiu nem com teu irmão, que convive com tua vida inteira e que tu tá tentando a vida inteira. Com um estranho, tu acha que vai conseguir daqui para segunda-feira? Porque a prima tinha ido em casa, foi e voltou, entendeu? E volta segunda de vez. Eu digo, ou você entra na realidade e começa a trabalhar a sua realidade interior, de que você está morrendo de medo, porque já tem dificuldade de estudar e está se empenhando, né? Já tem dificuldade. Aí chega uma pessoa que ela A acha desculpa perfeita para não precisar estudar. e surta, porque surta mesmo. Porque você colocou como objetivo estudar, né? Ai, E a gente. gente não consegue, às vezes, não dar atenção, respeitar nosso espaço. Não é o outro. Ela disse, mas ninguém está me pedindo. Eu digo, criança, eu sei. Entende? Ela voltava para o julgamento. Sim. Eu não posso culpar o outro. Eu digo, ótimo, mas aceite sua realidade. Aceite sua realidade. E imagine, eu já estava nessa impaciência. Eu digo, mulher, tu vai querer ver mesmo, não, né? Eu digo, ô. Aí, de repente, caiu a ficha. Ela começou a dizer, e eu já tinha ligado para minha amiga dizendo isso, e aquilo, desde que ela chegou que isso, que aquilo. Ai, uf. Eu digo, e ainda conseguiu, porque tem tantos de nós que não conseguimos, né? Ver. Esse é o nosso problema. A gente não consegue ver o que está na cara. É. Não consegue. Oremos. Oremos e fica a dica, né? Por isso que Jesus já dizia, quem tem ouvidos para ouvir, quem tem olhos para ver. E ouça. Que ouça e veja, né? Porque é difícil, é o desafio Agora, maior. imagine se a gente tivesse nascido, porque a gente que escolheu, né? As provinhas da gente, claro, com a colaboração espiritual maravilhosa, mas a gente participou dessa escolha. Imaginem quando a gente está sem problema, parece que a gente evoluiu. Vocês já notaram? Uhum. Parece, vixe, eu estou muito melhor. Basta vir uma dificuldade que desaba o mundo. Vocês imaginem se a gente tem condição de nascer do lado da parentela espiritual. E a gente ia vir só a passeio para a Terra. A gente ia vir só a passeio, porque não ia fazer nada pensando que era evoluído, porque não tinha nenhum desafio. Porque os outros são evoluídos, aí não são desafio para você, entendeu? Não é porque você Claro, é porque não é evoluída, você, não, não é você entendeu? que é evoluído. Não é porque você é evoluída, não. Os outros são evoluídos. Se são evoluídos, não são desafio para você, criança. Aí vai dar tudo certo. Ô negócio assim. Vamos crescer, crianças. Crescer e aparecer. Né? Oremos. Oremos, vamos orar então para finalizar. Oxe, vixe Maria. Quer terminar, Mi? Quer fazer a oração final para fechar? Não, faz aí, que eu falei tanto, né? Então faz. Já pedi 3 oremos. Oremos então, fechar os olhos com essa dica final maravilhosa. Ó Jesus, nosso mestre querido, nossos queridos amigos espirituais, nosso mentor, nossa guia, aqueles que vieram como escolha nos auxiliar nesse nosso trâmite terrestre. Pedimos o vosso amor, a vossa paciência por esses momentos onde não conseguimos ver e ouvir propriamente aquilo que vocês estão a todo tempo tentando nos mostrar, nos sugerir, que possamos ter a nossa alma dócil aos vossos ensinamentos, aos vossos sugerimentos, que possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito
para todos aqueles ensinamentos para qual escolhemos vir para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento moral e espiritual, para podermos passar de fase nesse joguinho terrestre. Pedimos o vosso apoio, o vosso auxílio e tanto, tanto, tanto alto amor da nossa parte, para que possamos ainda aceitar, amar e perdoar o nosso processo, a nossa caminhada, os nossos ainda tantos tombos ao chão, que possamos nos levantarmos a nós mesmos a cada acontecimento difícil, desafiador, que possamos nos abraçar e olharmos nos nossos olhos e dizer: é tudo bem, estou aqui contigo, tu consegues, não conseguimos ainda, mas faz parte deste processo. E com muito amor possamos pegar nas nossas próprias mãos. E com essa criança ferida, que certamente estará cheia de julgamento, de culpa, possamos acolhê-la, abraçá-la, fazê-la novamente crescer, porque é segura que temos um ao outro. Obrigada a toda a equipe espiritual por este evangelho maravilhoso, pelas leituras que são como bálsamo para a nossa existência terrestre, com tantos ensinamentos, e que possamos fazer destas palavras não apenas sons no universo, mas verdadeiros timbros, verdadeiras ações dentro de nós e do nosso dia a dia. Agradecendo a nós mesmos, a todos aqueles presentes. Vamos então pedindo as bênçãos para mais uma semana e pedindo a permissão para encerrarmos este evangelho do lar do dia de hoje. E que assim seja. Obrigada a todos, uma ótima semana e até a próxima. Tchau.